Você mencionou Salvador como a primeira grande, mobilização pelo transporte público agora no nosso século, né. Foi Salvador, né. Isso. E mas de alguma forma esse Primeira histórico grande, né, claro, bem aham, entendo. Mas de alguma forma esse histórico também já vem de antes, não só no Brasil, mas no mundo, né. Você consegue mencionar algum outro exemplo antes mesmo, talvez no século XX, XIX, que já demonstra assim: "Não, olha, a pauta sobre o transporte público, ela já explodiu, ela já apareceu em outros momentos na história no tá. país?" Antes de falar um pouco disso, quero, agradecer, saudar a Camila Bettoni, camarada, né, também de algumas décadas de militância do movimento Passe Livre, que sistematizou um pouco isso, né. Então agradecer a Camila, né, Ela tem um estudo sobre o acreditar ela histórico? não, não, é que a gente preparou no ano passado uma formação, né, por que e como defender a tarifa zero, né, e aí a gente se dividiu, e aí ela ficou no porquê, né, e aí ela traz um pouco um levantamento, né, dessas experiências. Então, obrigado Camila. Camila Bettoni, para quem não conhece, uma socióloga, de primeira grandeza. E e aí o que ela traz, né, é que as lutas pelo transporte coletivo existem na América Latina desde a formação. As nossas cidades, né, a história das cidades brasileiras é a história da luta contra a exploração do transporte coletivo, né. E aí alguns exemplos, então, Venezuela, o Caracas, 1989, estopim, aumento da gasolina, levou aumento no transporte coletivo, uma grande revolta popular, né, tentativa de tomada do poder, né, pelo Hugo Chávez e tudo mais, né. Outro exemplo na América Latina, o estalido social no Chile, 2019, também aumento nas tarifas de metrô, grandes mobilizações populares, né. Então foi estopim de uma grande mobilização contra o aumento no custo de vida geral da classe trabalhadora. E no Brasil, primeira grande revolta popular, né, contra esse modelo de transporte coletivo, revolta do Vintém, no Rio de Janeiro, 1879, século XIX. Uma re Brasil imperial ainda. Isso, eu tô trazendo, assim, só os as grandes, né, revoltas de grandes magnitudes. Porque se você for levantar todas as mobilizações, né, aí seriam milhares, né, talvez dezenas de milhares, né. Mas a revolta do vintém, contra a cobrança de um vintém nos bondes, ainda de tração animal, uma revolta gigantesca na capital do império, né, à época, né, o Rio de Janeiro era a capital, muitos mortos, dezenas de mortos, mas um saldo positivo. O imperador teve que voltar atrás, foi uma revolta vitoriosa, né, revogou essa cobrança e também teve uma importância, hã no sentido de ter sido a antessala do movimento abolicionista, né, o José do Patrocínio, um abolicionista importante, eh, teve uma participação importante na revolta do Vintém. A revolta do Vintém, ela trouxe discussão sobre a importância do protesto social, né, teve esse reflexo. A época da imprensa, né, então, também tem essa importância histórica. A gente tem, outro exemplo, a revolta das barcas, 1959, em Niterói, contra o serviço precário de transporte de barcas entre Niterói e Rio, que na época era o único meio, né, a única forma de ligação entre os 2 municípios. Na revolta gigantesca, eles destruíram as barcas, inclusive a mansão da família Carreiro, que era dona, né, do serviço de barcas, foi incendiada pela população revoltada, levou a uma intervenção federal e estatização do serviço, que infelizmente foi privatizado em 1999, em 98, perdão, mas também outra, mobilização gigantesca. Ele foi privatizado bem no contexto ali das grandes privatizações do FHC Isso, do então. FHC, exatamente. A greve da meia passagem em São Luís, né, agora levando para o Nordeste, né, mobilização gigantesca também, conquistou a meia passagem estudantil, numa conjuntura, né, de ditadura militar, né. O país passava por uma ditadura militar, uma revolta gigante que marcou, né, teve uma assembleia no estádio.
da cidade, né, dentro desse contexto. E aí trazendo para o século XXI, a revolta do Buzu, Salvador, revolta com milhares de pessoas, 3 semanas de uma batalha intensa, né, contra pela revogação, né, do aumento na tarifa do transporte coletivo, que influenciou as revoltas da catraca em Florianópolis, 2004, 2005, foram profundamente influenciadas, pela revolta do Buzu. O movimento Passe Livre nasceu também influenciado pela revolta do Buzu, né, foi algo que a campanha pelo Passe Livre de Florianópolis viu, enxergou o potencial, né, então era uma campanha pelo Passe Livre estudantil, e aí, quando estourou a revolta do Buzu, esses militantes viram o potencial de você pensar o transporte coletivo de forma mais ampla, né, e aí começaram a se preparar para quando houvesse uma tentativa de aumento nas tarifas do transporte coletivo daqui, e aí, a bandeira deixou de ser só o passe livre estudantil, passou a ser o transporte coletivo, transporte público gratuito e de qualidade, depois da tarifa zero, né, então, Já influenciado tinham pela revolta do Buzu. já tinha uma luta pelo passe A estudantil em campanha Floripa. existia no Brasil todo, né, início dos anos 2000. Algumas cidades, como Rio de Janeiro, na década de 80, já tinham conquistado o passe livre estudantil, né, a maioria das cidades não. E aí existiam muitas campanhas pelo passe livre estudantil no Brasil, dezenas, né. Eu estava em São Paulo, participava das mobilizações e a pauta era essa. Só que a juventude da campanha pelo passe livre de Florianópolis teve esse mérito, né, de enxergar a revolta do Buzu e alargar, né, a discussão. E aí começaram a se preparar para fazer uma resistência contra o aumento da tarifa e discutir o transporte coletivo de forma mais ampla, né, e o movimento Passe Livre nasceu desse movimento, dessa convocatória, né, muito, influenciado por essas 2 revoltas, revolta do Buzu e a revolta da catraca. E como que foi essa organização da revolta da catraca? Porque foi uma logo um ano depois do outro, foi isso, né? Foi. Salvador 2003 e daí logo Em 2004 Florianópolis. 2003, estourou a revolta do Buzu em Salvador, com, né, dezenas, fala assim, 20, 30 mil pessoas nas ruas durante as 3 semanas, né. E eram revoltas, foi uma revolta muito espontânea da população, né. E aí, o que a militância aqui da campanha pelo Passe Livre de Florianópolis enxergou, é que esse elemento era importantíssimo, mas faltava o elemento da organização, né. E aí tinha um documentário que chama A Revolta do Buzu, do Carlos Pronzato, um cineasta argentino, né, muito importante. E esse documentário veio para cá e serviu de material de formação. Então, a campanha pelo Passe Livre de Florianópolis começou a se preparar, né, vamos construir uma revolta contra o aumento da tarifa, eh, em Floripa, né, tendo como influência, exemplo, a revolta do Buzu. E, além disso, 2003 foi o ano de implementação do Sistema Integrado de Transportes, esse sistema dos terminais, que mudou que piorou, né, as condições de deslocamento da população, né, porque ele foi, obviamente, pensado e planejado para maximizar os lucros, não para melhorar o serviço. Então, o manezinho que pegava uma linha direta, saía da Armação, ia para o centro trabalhar, começou a ter que fazer uma baldeação no terminal, do Rio Tavares, no T-Rio. Ia perder mais tempo, às vezes ele estava sentado no ônibus, tinha que levantar, pegar uma fila e ir de pé para o centro. Então, criou-se também uma revolta contra esse modelo de transporte que foi implementado em 2003 pela, Angela Amin, Uhum. né. Então, já tinha essa insatisfação muito grande contra esse. Teve, né, em 99, quando o projeto foi votado, mobilizações na Câmara de Vereadores, teve bastante resistência, mas o projeto foi implementado e criou uma insatisfação popular muito grande. Então, tinha todo esse caldo político. E aí, o que o pessoal da campanha pelo Passe Livre, fez foi saber aproveitar, fazer essa leitura e aproveitar. Então, eles pegaram esse documentário do Carlos Pronzato, né, da revolta do Buzu, imagens fortíssimas, né, que empolga a galera ali, né, milhares de pessoas na rua,
né. E aí começaram a fazer um trabalho de base muito forte na cidade, assim. Tinha um planejamento de passar em todas as escolas, né. Eles fizeram lá uma planilha e durante os meses que seguiram ali, até o próximo aumento de tarifa, eles fizeram um roteiro que professores abriam aula para fazer essa discussão, então falava da campanha pelo passe livre estudantil, mas também, né, ia se criando núcleos da campanha pelo passe livre em locais, né, tinha um núcleo do colégio de aplicação, na UFSC, no Cefet, em muitas escolas. Então, fizeram um trabalho intenso, né, um trabalho de base mesmo, de ir lá com material, passar filme, fazer discussão, então criou essa esse caldo, né. E aí quando a prefeitura em 2004 tentou implementar o aumento, então ele Já teve tinha uma base já tinha uma formada. base formada, né. Aí o que o movimento fez foi chamar as pessoas para as ruas. E aí 2004, né, eu arrisco dizer que 2004, 2005 tá aí entre as, se não a maior insurreição popular da história de Florianópolis, né. Foram 2 anos consecutivos, então falar de 2004 teve, uma repressão brutal, né, polícia, mas isso não tirou os manifestantes das ruas. Pela primeira vez, as pontes foram fechadas, tomadas pelos manifestantes, né, então era um clima muito forte. E para ilustrar isso, acho que é bom lembrar, assim, que a palavra de ordem era revolução ou revogação, algo do gênero, né, Caramba. que o movimento deu um ultimato na prefeitura. Era desse tamanho que estava a moral da mobilização, né. Se não revogar o aumento da tarifa amanhã, na quinta-feira, dia tal, a gente vai tomar o poder político da cidade. O que que aconteceu? Que moral, hein? O que aconteceu? A prefeita deu ponto facultativo nesse dia, com medo dessa mobilização, e a OAB mandou conseguiu uma liminar na justiça revogando o aumento, com medo do que poderia acontecer na cidade. As classes dominantes, de fato, Tremeram. tremeram, né. Com o que poderia acontecer, né. Tamanho foi Mas a teve revolta. muitas Então foi um manifes movimento, assim, começou estudantil, mas a UFEC, União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, teve uma participação importante, Sintraturb, né, os sindicatos motoristas e cobradores, o movimento sindical, então reuniu todo mundo. Você pega os registros são muito escassos, né, porque era uma era ali que a internet era internet discada ainda, né, não tinha smartphone, então, tem pouco material, mas você pega assim, eram, né, desde do estudante, eh, do ensino fundamental, tinha criança, até a senhora mais idosa, todo mundo, né, na rua, e a mídia jogando muito pesado, baderneiro, não sei o quê e tal, mas não conseguiram dobrar, né, e tiveram que recuar. e a vitória em 2004 foi, revogar. Revogou o aumento, em 2005 eles implementaram a tarifa única, porque até 2005 ou 2006, talve eu acho que é 2005, tá, eh, existiam diferentes patamares, então o sistema era ainda mais injusto, porque quem mora mais longe pagava mais, né, era, eu não vou lembrar os valores, assim, mas Mas era quem proporcional. morava nas pontas ali, né, extremo sul, extremo norte da ilha, pagava um absurdo. Você pagava uma tarifa no ônibus para chegar no terminal, aí dentro do terminal, para você pegar o segundo ônibus, você tinha que pagar uma segunda tarifa, entendeu. E aí uma das vitórias também foi a tarifa única, né, que bem ou mal, tornou menos injusto esse sistema, né, que Você sofreu as penalizava. 2 vitórias em 2004. Não só, e aí tinha o projeto de lei do passe livre estudantil que foi aprovado, né, em 2004. A campanha foi fundada em 2000, né, e coletaram mais de 20.000 assinaturas para colocar o projeto de lei de iniciativa popular na Câmara para tramitar, mas o projeto ia travado, e aí, como o movimento saiu com muita moral,
Eles ocuparam, né, tem a Câmara de Vereadores. A Câmara mudou de prédio, inclusive, porque, depois da ocupação, né, botaram fogo dentro da Câmara, né, fecharam, trancaram os vereadores enquanto eles não votassem o projeto, eles não poderiam sair de lá, né, tomada por manifestantes. Então, houve também a aprovação do passe livre estudantil, que era uma pauta que vinha, né, desde o ano 2000. Então revogou o aumento da tarifa, eh, conquistou, né, a tarifa única e, aprovou o passe livre estudantil, além de ter, desse movimento na esteira desse processo, né, foi convocado o primeiro encontro nacional do movimento passe livre, né, que unificou essas campanhas, foi aqui em Florianópolis, e aí no ano seguinte a fundação do movimento passe livre, né, tudo. A conferência então foi em Florianópolis, a O primeiro encontro foi aqui, aham. em 2004, Uhum. nesse processo, né, que chamou as diversas campanhas pelo passe livre para discutir a formação do movimento passe livre. E aí a plenária de fundação foi no ano seguinte, em janeiro, no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, né. O primeiro encontro nacional foi aqui em Florianópolis, em 2004. E naquele momento, então já tinha várias cidades, especialmente as capitais, imagino, Dezenas de dezenas, campanhas pelo passe livre unificou todo o estudantil que movimento. se articularam dentro de uma plataforma comum, de um Tem ideia de movimento quantas nacional. cidades estavam mais ou menos na época da fundação? Ou Olha, próximo disso? eu vou chutar 20 e poucas, né, mas aí é Nossa. memória. Aham. Na carta tem ali o nome de todas, né, as campanhas que aderiram. Algumas não aderiram pelos princípios, né, mas Mas tinha mobilização acontecendo nas cidades, né, em no várias cidades Brasil do inteiro, Brasil inteiro. né. Esse início do século XXI foi bastante pautado por esses movimentos sociais urbanos que discutiam, né, reforma urbana, entre eles o movimento pelo transporte coletivo, que aí tem, né, o MPL como um desses movimentos, não o único, mas um movimento importante ali que se articulou no Brasil inteiro, né. Existiam coletivos do MPL de norte a sul do país. E eu imagino que daí nos anos seguintes, inclusive, o movimento foi crescendo, né. Imagino, suponho eu, né. Sim. Porque todos esses anos quase a gente poderia fazer uma conversa sobre cada ano, porque cada ano basicamente teve grandes mobilizações, né, tanto é que, Uhum. foi 2004 e depois 2005 se repetiu, né. 2005 se repetiu, né, outra tentativa de aumento, uma mobilização gigantesca e uma nova vitória, né, criminalização muito forte, mas mesmo assim, mais uma vitória do movimento, né. E aí o movimento sofreu uma derrota muito grande em 2005, que foi a ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei do passe livre estudantil. Ela tinha sido aprovada em 2004, era um ano de eleição, né, então os vereadores também ficaram com medo do de votarem contra, né, da rejeição, e aí aprovaram. Aí o Dário Berger assumiu no ano seguinte, tendo que implementar o passe livre estudantil. Só que aí ele conseguiu um testa de ferro no Ministério Público, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade na justiça, né, a justiça catarinense derrubou a lei. Então foi uma lei aprovada que nunca foi implementada, infelizmente, né, o passivo estudantil. Eh, e aí eu acho que isso também influenciou os rumos do movimento, né, de começar a pensar: "Pô, é legal fazer revolta contra o aumento de tarifa, mas a gente vai ter que estar todo ano correndo atrás, né. Pô, revogar, eh, aumento de tarifa, você precisa de um clima insurrecional nas cidades, né, para conquistar isso, né, é um desgaste muito grande, não dá para fazer todo ano, né. E aí, a gente conheceu o projeto da tarifa zero, né, então falava-se em transporte público gratuito e de qualidade para o conjunto da população, sem exclusão social, mas era uma bandeira aberta, né, Não tinha um projeto sistematizado não ainda. tinha, né, existiu o germe dessa discussão, né, e em 2005 eu estava lá, né, posso dizer que eu estava em São Paulo, era do MPL São Paulo, teve um seminário de formação e alguém lembrou do Lúcio Gregóri,
Lúcio, se estiver nos assistindo também, grande abraço, camarada aí, importantíssimo, né, nessa discussão, na nossa formação, na nossa trajetória, que foi secretário de Transportes de São Paulo durante a gestão da Luiza Erundina, de mi acho que 1989 a 92, né. Ele foi secretário de Transportes e ele foi um dos idealizadores do projeto Tarifa Zero. Então ele, como secretário de Transportes, tentou implementar a Tarifa Zero na maior cidade da América Latina, né, contra, né, todo mundo que dizia que era impossível. Então ele já tinha chegado nessa formulação, só que houve resistência inclusive dentro do partido dele, né. O projeto tinha opositores até dentro do PT, né, e não foi, implementado, né, não foi votado, implementado. Existe um piloto na cidade de Tiradentes, que é um bairro enorme na periferia da zona leste de São Paulo, que funcionou, né, os ônibus ali do bairro, né, que faziam as conexões do bairro com tarifa zero funcionaram durante muitos anos, mas o projeto ficou, entre aspas, "esquecido", né. E o Lúcio saiu um pouco da vida política e, de certa forma, a gente resgatou, né. A gente, um companheiro do Movimento Passe Livre de São Paulo lembrou disso e falou: "Pô, vamos convidar esse cara para esse nosso seminário, e tal". E aí ele foi em outubro de 2005, seminário que aconteceu no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, organizado pelo Movimento Passe Livre de São Paulo. E aí quando ele trouxe, assim, a discussão, né, a gente ficou assim: "Nossa", né, porque, tipo, era tudo que a gente queria ouvir, né. Ainda mais vindo um senhor, ele já era um senhor de idade, engenheiro, aposentado e tal, falando que dava para fazer tarifa zero. Aí a gente abraçou, né, falou: "Nossa, realmente é isso, não dá para ficar correndo atrás de aumento de tarifa, não dá para ficar, eh" a bandeira do passe livre estudantil é muito importante, mas ela é limitada, né, acho que o nosso horizonte é a tarifa zero. E aí, dali se expandiu, né, essa discussão de São Paulo foi parar no jornal, né, teve um jornal nacional do movimento que relatou essa discussão, aí em 2006 teve um outro encontro nacional, o Lúcio participou, apresentou o projeto. Em 2006 a tarifa zero entrou, né, como bandeira oficialmente da federação, né, de todo o movimento nacional. Então acho que, foi fruto também dessa derrota, né, da suspensão da lei do passe livre estudantil, na minha avaliação, né. E aí o movimento começou, então ele viu a revolta do Buzu, viu um potencial ali, né, pô, passe livre estudantil é interessante, mas transporte coletivo ele é maior, né, ele fala porque a defesa era do passe livre estudantil como um a garantia de acesso à educação, né, a bandeira. Falava: "Não, como você tem acesso à educação, você tem que pagar para ir para a escola, né, por isso tem que ter o passe livre estudantil". E aí quando a gente começou a pensar a tarifa zero, que a gente chegou na discussão uma discussão mais ampla do direito à cidade, né. E aí isso conectou o movimento passe livre com esse ideário da de luta pelo direito à cidade. E aí a o Lúcio Gregório foi fundamental quando ele trouxe essa ideia, né, da tarifa zero pra Deixa eu gente.